Bom dia, segundo ano. Vamos para mais uma aula. Coloque o nome, número e série lá no chat, tá? Não esquecendo sempre que essa aula é referente a 3 aulas da semana, 4 aulas, porque vocês têm 2 aulas de física, 2 aulas de laboratório. Não fiz a aula hoje porque eu estava com frio e eu quis ficar assistindo a minha série Grey's Anatomy até não aguentar mais. Vão ficar com falta? Com certeza, vai ficar com 4 faltas, né? Então, galerinha, prestem muita atenção nesse momento. Não fiz o formulário, 4 faltas. Não fiz, não participei da aula, 4 faltas. Não fiquem aguardando fazer recuperação, tá? Participem. Então, e outra, não esqueça de colocar o nome e número de série lá no chat e esse maldito acesse para configurar, vai me atrapalhar. Vamos compartilhar. Ai, Camille, ai meu Deus. Peraí, Camille. Fala para Camille dar uma segurada. Permitir. Camille, conseguiu entrar? Camille, se conseguiu entrar, pode colocar o seu nome, número e série lá no chat, gatinha. Todos estão vendo a minha tela? Faz assim, ó. Sim, professora querida. Sim, professora. Não me deixem sozinha. Please. Aqui. Hoje vocês vão se assustar comigo por causa dos meus PPTs. Oi, meu filhão, abre. Aê. Tem um moço. O Matheus, já viu um moço que faz sabonete na internet? Aí toda vez que ele começa a aula, ele começa. É que dá aula de sabonete e vela. Aí toda vez que ele começa o vídeo dele, ele fala: aê, boa tarde, aê, galerinha. Eu vou começar também a falar: aê, galerinha. Vamos lá. Ei, Inácio Coab, Inácio Monteiro 3. Coab, Inácio Monteiro 3. Meus alunos de coração da minha escola de coração. Hoje vocês vão se assustar que é tudo rosinha e roxinho, tá? Não é tão preto assim. Hoje eu tô apaixonada. Qual que é o tema hoje? Audição humana, poluição, limites e conforto acústico. A gente já falou sobre som. A gente vem falando sobre som, para falar a verdade. É um dos últimos temas. A partir da próxima live será sobre luz, né? Mas a gente tem que fazer esse fechamento em relação a som. Lembrando que som é uma coisa que não dá para trabalhar tão teórico, porque tem essas questões matemáticas, você ouve o som, você não vê o som, você sente ele. Então, quando a gente começa a colocar na questão matemática, na questão de onda, colocar nomes, foi aí que vocês começaram a ter problemas em relação ao som, né? Começar a colocar grandezas, tá? Mas qual que é o conteúdo de hoje? Pro audição humana, poluição, limites e conforto acústico. Qual que é a habilidade? Explicar o funcionamento da audição humana para monitorar os limites de conforto, deficiências auditivas, poluição sonora. Quem está chegando? No segundo momento, gente, da aula, eu não vou mais aceitar ninguém, tá? Não posso, não dá. Vai ser... Então, peço para quem tiver que entrar, que entre por enquanto. Reconhecer e argumentar sobre problemas decorrentes da poluição sonora para a saúde humana e possíveis formas de controlar. Para falar sobre som, a gente lembra muito quando a gente fala de som de música, né? Então, o que seria música? É aquela coisa mais... Uma frequência mais autível, né? Ela tem uma sequência, ela tem notas musicais, ela tem escala musical. Ela não é um som onde ela tem essa inconstância, né? Então, assim, a frequência dela, ela vai como se fosse... Ela tem uma regularidade. Então, ele se torna um som autível justamente por causa dessa regularidade. E a gente consegue mensurar o som musical a partir de notas e escalas musicais. Na outra aula, a gente falou sobre como que funcionam as escalas musicais, as notas musicais, e a gente vai voltar de novo sobre isso. Na física, como que a gente faz isso? A gente determina as escalas musicais com sequências de som. E, lógico, ela tem uma relação matemática, né? A divisão de intervalos com relação à matemática é utilizada desde a época de Pitágoras. Então, para falar a verdade, Pitágoras, ele não é o inventor do Teorema de Pitágoras. Ele levou o nome, mas quem
postulou foram os seus pupilos, seus alunos. Ele postulou as notas musicais, né? Então, a gente tem essa questão de relacionar o Teorema de Pitágoras com ele. Lógico que se ele não estivesse lá ensinando, o pupilo dele não ia conseguir fazer nunca um postulado em relação ao Teorema de Pitágoras. Então, a gente atribui a Pitágoras, o Teorema de Pitágoras do triângulozinho lá, mas ele, para falar a verdade, ele utilizava as escalas matemáticas relacionadas às letras, às notas musicais, né? Então, aqui, o Dó, ele equivale mais ou menos na escala Hertz de 264 Hz. O Ré, também aproximado, 297. E lembra que a gente, quando fala assim, que as múltiplas, né, eu não conheço nada disso de notas musicais, tá? É que eu tava vendo lá, tem uns risquinhos, Dó maior, Dó menor, tem um monte de escalas lá que quem trabalha com música vai entender, mas a sua, quando eu falo assim, 264, e eu aumento, ou se não aqui, ó, 261,6, e eu dobro esse valor, que vai para 563, eu estou falando da mesma nota musical. Aqui e aqui, ela tem a mesma nota. O que diferencia é aquele negócio de Dó maior, Dó menor, não sei o quê, e assim por diante, tá? Os gregos já utilizavam essa escala, né, de 5 notas, que também foi usada pelos chineses e mais tarde pelos escoceses. E agora nós também usamos essas escalas musicais. Na cultura ocidental também usamos uma escala com 12 notas. Não me pergunta como. A música árabe usa 16 notas. Lembra sempre que quando eu falo notas musicais, quando eu faço a aferição de notas musicais, quem determina assim como 1, 2, 3, 4, 5 somos nós, né? Então, para cada civilização, ele se utiliza de uma escala que vai 5, 16, 12, 22. Depende muito de cada civilização e como que ela se comporta em relação a isso, como que ela vai determinar suas escalas musicais. As frequências, indiferente de você colocar valores ou não, a frequência sonora, ela vai se comportar do mesmo jeito. Para isso, a gente escalonou. Nós escalonamos os valores da frequência sonora, mas, porém, todas as frequências de ondas, tá? A gente escalonou. Porém, a frequência sonora, a gente escalonou e determinou com notas musicais. Mais pra frente, vocês vão entender que frequência, ela se entra tanto na questão sonora, quanto na questão eletromagnética. Então, quando a gente fala de frequência, ela vai estar agregada na física do começo ao fim, tá? Só que, assim, existe uma velocidade de propagação das ondas. Lembra que a onda, ela se propaga, essa intensidade, ela vai ser empurrada e, em um certo momento, ela vai se dissipar. Não acontece com a frequência. A frequência, ela vai. Ela não, simplesmente não estende o comprimento de onda, ela não muda a frequência dela. Ela se mantém. Se eu tô falando de Dó, ela vai Dó, até lá no finalzinho e volta de novo Dó. Ela não vai mudar isso. A frequência, ela é a mesma. O que vai mudar é a intensidade dessa onda. Então, eu posso dar quando a gente fala do eco, quando a gente fala eco, ele vai eco, conforme ela vai aumentando a sua dispersão dessa onda, ela vai perdendo força de intensidade, mas a frequência é a mesma. E como que eu meço essa frequência? A matéria é assim como qualquer coisa, como a matéria é uma coisa, a onda é uma coisa, precisa de algo mecânico para que ela funcione. Então, ela precisa, sim, daquela formulazinha lá do início. Lembra, gente? A formulazinha lá do início, no primeiro ano, a gente falava de velocidade média, de distância, do tempo. Então, como ela faz o movimento, ela também vai ter essa questão. Então, quer dizer, a distância, lembra que eu uso o D, tá? Mas aqui tá o A, delta S. Normalmente, nas literaturas, se usa delta S ou delta D, ou sim, tem acho que delta S mesmo. Delta S, que é o sorvetão, né? Que é igual a velocidade vezes o tempo. Então, quer dizer, o que seria a distância? A distância daqui, aqui. E quando eu vou falar de onda, eu vou falar
de uma ponta da crista a outra ponta da crista, eu vou falar de um lambda, tá? Então, quando eu falo dessa comprimento de onda, eu falo de um lambda, que é esse ponto até esse ponto. Tudo bem até agora, galerinha? Tudo bem. Tudo bem? Agora vamos a alguns postulados que vocês sempre esquecem. Onda, bonitinho, certo? Comprimento de onda que vai de um ponto ao outro. O que seria a velocidade? A velocidade é o tempo que essa onda completa foi empurrada, tá? E o que seria a amplitude? A amplitude eu meço da ponta aqui da crista até o finalzinho da crista. Deu para entender? O que é amplitude? Sim. Soltinho, pelo amor de Jesus. Deu para entender? Sim, professora. Sim, professora. Ótimo, que eu já falei isso umas 200 mil vezes. E aí a gente vai fazer o cálculo. Lembrando que se é de uma ponta a outra, eu tô falando de distância, não é? Então, quando eu vou fazer o cálculo da velocidade ou da frequência ou de qualquer coisa que eu quero saber, eu preciso usar esse postuladozinho aqui. E eu vou substituir. Então, onde tem a distância, eu vou colocar o lambda. Porque de um ponto ao outro, o comprimento da onda. Quando eu falo do tempo, é o tempo mesmo que esse som é propagado. Só que quando eu falo da frequência, eu pego a frequência e analiso ela de um pedacinho a outro. Por isso que ela está pela metade, tá? Porque eu sei que a frequência é onde ela vai até lá em cima e volta. Então, quando a gente olha aqui na frequência, eu não vejo ela ao todo. Eu não vejo isso tudo. Eu vejo ela só daqui, comecinho da corda, até o finalzinho, na metade da corda. Tá? A corda seria o quê? É isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é uma corda. Então, quando eu vou falar sobre a questão da frequência, eu só analiso até aqui. Então, por isso que ela tá lá pela metade, tá? Não, volta, infeliz aqui. Então, a velocidade é nada mais, nada menos do que um lambda, né, que é uma distância de uma ponta a outra, vezes a frequência. Isso é a velocidade. Isso daí para uma equação da ondulatória. Depois vai vir umas outras questões, quando a gente falar de outros tipos de onda, tá? Para falar sobre essas questões que vão aparecer, a gente vai usar como exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Esse probleminha. Qual a frequência de ondas? Presta atenção. Frequência de ondas. Se a velocidade desta onda é de... Tá errado aqui, depois eu arrumo. É de 195 metros por segundo. Prestem atenção nas grandezas também. 195 metros por segundo. E seu comprimento de onda é de 1 centímetro. Eu posso trabalhar com duas grandezas diferentes? Liga o microfone. Posso? Não, posso? Não. Não pode. Não posso, né? Se eu não posso trabalhar com grandezas diferentes, eu tenho que transformar. Ou transformo isso aqui tudo em segundos, em centímetros, desculpa, em centímetros. Eu transformo tudo isso aqui em metros. Eu achei melhor, mais fácil transformar em metros, né? Diminuir ele a escala. Lembrando também que eu estou trabalhando com segundos, então vou transformar isso aqui em metros por segundo. Então, 1 centímetro equivale a 0,01 metros. Vou pegar minha fórmula da velocidade. Velocidade é lambda vezes a frequência. Só que eu tenho velocidade. Cadê a velocidade? Está aqui. Eu tenho o lambda e eu não tenho quem? A frequência. A frequência. Sendo uma equação de primeiro grau, sendo que essa frequência está multiplicando, ela passa a fazer o quê? Dividir. Todo mundo vai passar agora a dividir. Então, eu coloco a frequência em evidência. A velocidade, porque eu só fiz isso aqui. Uau! Passou por baixo. Ó. Passou para baixo do V. O lambda. Lô, tá tudo bem até agora? Sim.
Então, eu vou pegar 195, infeliz, e dividir por 0,01. Isso vai me dar 19 kHz. Hertz, tá? Por que quilo? Porque eu estou falando em metros, tá? Metros por segundo. Sabendo de tudo isso, a gente fala de frequência, a gente não pode perder o foco na questão de poluição sonora. Intensidade é uma coisa, frequência é outra, e poluição sonora tá os dois juntos, tá? Porque tanto faz eu estar num ambiente onde tá uma frequência muito rápida, porém numa intensidade muito baixa, que vai sim me incomodar, assim como eu fiz com vocês. Peguei o som, coloquei numa altura aqui, para falar a verdade. Até mandei vocês tirarem o fone, falei, não usa o fone agora, tira o fone, vamos, deixa só na caixinha de som. E a frequência, quando ela estava muito rápida, muito alta, né? O que aconteceu? Ele simplesmente começou tudo a incomodar, vocês começaram a sentir mal. Se estivesse numa sala de aula e eu tivesse com a intensidade alta e a frequência alta, vocês iam sentir mal também. Os cachorros começaram a ficar doidos e assim por diante. Então, quando a gente fala de poluição sonora, a gente fala dos dois, da intensidade e da frequência. Pode ser uma intensidade baixa, uma onda, aquela onda bem largona, uma onda bem larga, que é o grave, porém, com a intensidade lá em cima. Isso acontece muito quando vocês veem esses carros cheios de caixa de som, que o infeliz para na frente da sua casa e começa lá, ó. Ainda coloca o grave para dar uma intensidade, né? Então, poluição sonora é o quê? É um dos maiores problemas ambientais. Incomoda, sim. Faz mal, sim. E quando a gente fala da questão de poluição sonora, a gente fala que todo o ambiente que nós vivemos, ele está, sim, poluído sonoramente. Porque nós temos o som do avião, temos o som dos carros, temos o som das TVs, dos celulares, das pessoas. O que mais incomoda? Fala mais algum som que incomoda, gente. Martelete, martelo, de peças, de tudo. Vocês estão aí? Incomoda. Oi? Apito. O apito incomoda. Quando tá na escola. Não, professor, o seu apito ele não incomoda. Ele está a 1 grau acima de incomodar. Não. Eu nem tô usando ele, gente. Não vejo a hora de voltar. Então, assim, quando vocês estão na escola e a gente... umas pessoas... a profissão que mais perde... Um dos maiores problemas da minha profissão é isso. Que mais perde audição, a gente perde também muita voz, porque a gente fala muito alto, acaba perdendo a voz também, mas perdemos muito a audição. Então, quer dizer, os maiores problemas que nós temos na minha profissão é justamente isso, a perca auditiva. Então, não adianta vocês falarem assim, mas a gente não está conversando alto, mas são uma sala, vamos lá, uma média de uma escola regular, 45 alunos, cada aluno com um timbre diferente, com uma intensidade diferente, com uma frequência de som diferente. Então, aquela barulha, porque cada um quer falar mais alto que o outro, então aquela barulheira constante, todos os dias, é muita informação, a gente acaba perdendo a audição. Porque é muita poluição sonora, fora os outros sons que a gente tem que também ouvir. E lembra que eu falei para vocês lá no comecinho que nós somos tão habituados com o som e com as imagens, para falar a verdade, que é recebida a todo momento, que a gente acaba não percebendo alguns sons. Lembra que alguém perguntou, por que você está ouvindo música? Eu falei, não, eu tô com isso aqui, para falar a verdade, para abafar o som externo, porque senão eu perco a atenção muito rápido. Então, a poluição sonora é muito grande. Se as crianças acordarem, graças a Deus estão dormindo até agora, eu perco o foco, porque o mínimo de movimento deles, de barulho, qualquer coisa que aconteça aqui, eu perco foco. Se meu vizinho abrir a porta ali, eu também perco foco. Isso são poluições sonoras. Algo que incomoda, que te tira do... Você está em estado de, sei lá, de relaxamento, você sai e te tira, te deixa em estado de alerta. Professora. Oi, gatinha. Quando a música tá muito alta e você abaixa ela, tá mais pra frequência ou pra... Intensidade, tá? Intensidade do som. Tá bom. Tá? O som é uma sensação auditiva. Ponto. Eu consigo perceber o ambiente por causa do som. Quando eu perco a audição, eu começo a usar, para falar a verdade, meus outros sentidos, olfato, tato,
Eu começo a perceber outros sentidos que estão em minha volta, do qual eu não tinha percebido antes. O som, ele é uma sensação também, né? Então, por isso a gente fala que é um sentido. Eu consigo me localizar em um certo ambiente, eu consigo andar ou em linha reta, ou simplesmente perder o equilíbrio pela ausência também do som, porque isso daqui, esses dois ouvidinhos estão na lateral do seu corpo justamente para poder te equilibrar, porque você vai aqui, ó, conforme o som vai batendo nos obstáculos e voltando, você consegue se manter reto e andando para frente, né? E os animais usam muito isso também. Então, muito barulho atrapalha, sim, a vida ambiental. Cadê a parte do ambiental aqui? Não, acho que tá lá no finalzinho. A poluição sonora... Oi? O Pedro perguntou por que quando a gente raspa uma panela, um copo, ferro numa panela, a gente sente uma pressão. Um arrepio. Um arrepio, os pelos começam a levantar, porque a frequência exata desse ferro é uma frequência extremamente alta, né? Então, o raspar a unha na lousa, aquele barulho bem irritante, ele tem uma frequência tão alta que te deixa... E o que acontece? Biologicamente falando, você sabe que essa frequência alta pode deixar surdo. Então, o que você vai fazer? O seu corpo vai te enviar um alerta. Então, vai doer o dente, vai arrepiar os pelos, vai fazer, fica alerta. Esse som não pode ficar se repetindo muito. Normalmente, a frequência de um som, somente uma panela, você só consegue repetir ela 1 ou 2 vezes, depois você não consegue mais repetir. E mesmo que você consiga repetir, o seu corpo já não vai dar mais sinais. Vai arrepiar naquele momento, depois você vai fazer 2, 3 vezes, você não vai arrepiar mais, porque você vai se habituar também a esses pequenos precalços da vida, né? Então, você vai saber que não vou morrer se eu ficar ouvindo a panela sendo raspada. Então, o meu cérebro também vai fazer o quê? Ele vai compensar essa informação. Gente, vamos dar uma aceleradinha para poder participar do próximo momento, tá? Já avisa a galera que não pode mais. Quem entrou agora, coloca o nome. Só falta um aluno, que é o Vitão. Se ele não participar, vou falar para a mamãe dele. Vitão, você tá aí? Vitão morreu, gente. Coitado do meu Vitão. E aí, quais são os grandes problemas, além da questão de você perder a audição? A poluição sonora te traz estresse, depressão. Muitos professores não conseguem entrar numa sala, às vezes falam assim, mas nunca foram agressivos com o professor, só foi aquele negócio de falar demais, aluno, coisa de adolescente, mas muito professor tem uma sensibilidade tão grande que ele, por causa do barulho, da poluição sonora, entra em depressão. Não só professor, gente, vamos ser justos também, que tem várias outras profissões. E as falam, mas o cara não fazia nada, sabe? Mas se ele tem a tendência a ter depressão, sim, é uma válvula, né? Então, assim, pessoas que trabalham no mercado, que tem muita gente falando, a galera do telemarketing, tá aqui, mas por incrível que pareça, por mais que use fone de ouvido, tem todo o som do ambiente, porque são vários call centers, então são várias pessoas ali dentro falando ao mesmo tempo. Então, isso também traz muita depressão para as pessoas que estão lá dentro. Então, pensar que vai trabalhar de telemarketing para viver uma vida legal, não vai ser assim. Eu assisti uma reportagem, uma menina falando sobre isso na internet, e eu parei para pensar. E realmente, não é só o fato de você estar xingando, porque realmente é o dia inteiro você sendo xingado, mas existe a questão do som, o som te traz a depressão, porque é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue pensar, ouvir nem os pensamentos, como se fala assim, né? E tem outro problema, é o estresse, depressão, insônia, muito barulho, você acaba não conseguindo dormir direito. A agressividade, você não consegue dormir, se você está em depressão, se você está em estresse, você vai ser agressivo, não tem como, é algo biológico. Perca de atenção, eu falei isso lá no início, se eu começo com muito barulho aqui, eu perco a atenção muito rápido. Perca de memória, eu sou uma pessoa desmemoriada, vocês sabem muito bem disso, que eu perco as coisas assim, rapidão. Dor de cabeça depende muito de pessoa para pessoa, se ela tem essa tendência, né, a ter essa dor de cabeça por som, ela vai ter mesmo, senão alguns fatores, mas é um dos gatilhos. Cansaço, gastrite, queda de rendimento no trabalho,
Zumbido é um dos pontos principais. Vocês ficam com essa porcaria de fone de ouvido o dia inteiro. Quando tira, fica aquele zumbidinho no ouvido. Perca de audição temporária permanente. Oi? Gastrite também? Se você tem estresse, se você não dorme direito, se você tem a questão da agressividade, sim, seu corpo, ele trabalha num conjunto. Se alguma dessa peça não estiver funcionando direito, sim, eu vou ter gastrite. E principalmente por causa do estresse, né? Perca de audição temporária ou permanente e, lógico, surdez, né? Eu vou falar para vocês que quando eu tive o coronga, que eu perdi o olfato, o pessoal acha que não dá muito valor pro olfato. É horrível. Pensa perder a audição. É pior ainda. Deixa eu chamar a Carlinha. Então, gente, isso tudo, quando vocês forem procurar emprego ou vocês forem para algum lugar onde exista o ambiente muito poluído, onde exista muito som, pensem bem se realmente vale a pena ficar tanto tempo. Lógico que eu fui numa balada, numa rave, um dia e aí essa rave eu saí de lá meio tonto, com zumbido no ouvido. É perca de audição temporária, zumbido no ouvido também temporário. Equilibrando o som, você não vai mais ficar ouvindo zumbido, você vai se adequar. De novo. Mas você trabalhar num ambiente 7 dias por semana, ou 5 dias por semana, 8 horas por dia, 12 horas por dia, onde tenha o som muito alto. Ó, meu telefone maldito, começa a tocar agora. Então você acaba perdendo sim a audição, tá? Pode acontecer da perca auditiva em um momento só? Pode, gente. O estupido, é aquele, você tá lá. E um dos maiores fatores de perda auditiva em soldados de guerra é justamente isso. Ele está no ambiente, mesmo que seja um ambiente externo, mas ele está próximo da linha de onde essa intensidade do som ela se propaga, né? Não está num raio muito distante. E aí estoura uma bomba lá. Ele pode sim romper o tímpano sem que ele seja atingido por algum estilhaço. Só pelo o estupido do ar, só o ar sendo empurrado, a intensidade do ar sendo empurrado. Ele pode romper sim o ouvido. Então, não é, mas eu só vou perder a audição daqui 10, 30 anos. Não, é bem assim. Depende muito das pessoas. Ninguém é igual, né? Nem os dedos são iguais das pessoas. Então, dependendo da intensidade do som, dependendo de como foi propagado esse som, até a frequência mesmo, a frequência muito alta durante um período muito longo, um período longo de, sei lá, 1 a 2 horas, onde coloque o seu tímpano num estágio acima do que ele aguenta, ele pode romper e você pode perder, sim, a audição, tá? Em relação ao ecossistema, foi o que eu falei, a poluição sonora provoca afastamento de animais, prejudica a reprodução e pode ser fatal. As tartarugas, elas só botam ovos no mesmo lugar que elas nasceram. Então, quer dizer, elas fazem toda a migração para botar o ovinho dela lá. Se existe muito som, elas também se localizam em relação ao som. Se existe muito som, uma poluição sonora muito grande, existe muitos seres humanos ali, ela não vai querer mais botar o ovinho dela lá. Os pássaros se locomovem além, a gente sabe que tem um GPSzinho, né? Com a questão eletromagnética, mas não são todos os pássaros, eles também usam som. Tem um vídeo na internet muito bacana de um morcego atacando um cantor, numa parte lá da Ásia, da África. Não é que ele está atacando, para falar a verdade, estava havendo microfonia. Lembra que o morcego ele se localiza a partir de ondas sonoras. Se existe microfonia, ele estava, para falar a verdade, ele estava super... Oh, a Anitta saiu. Não saiu, não. Ele meio que estava se orientando através do som do microfone, porém, ele estava totalmente perdido, porque normalmente o morcego não fica em área tão iluminada, ele evita, né, áreas tão iluminadas. Mas ali, o som estava atraindo ele, então ele estava completamente perdido, ele não sabia nem o que estava fazendo, ele ia, voltava para o microfone, não era para o cantor, era para o microfone, ele estava com microfonia, a frequência que estava enviando para ele estava levando ele até lá e ele se perdeu.
Então, quer dizer, no ecossistema também, a gente pensa que a gente é dono de tudo, dono do mundo, e não é bem assim, né? A gente tem que conseguir conviver com todos. Não digo todos, só os seres humanos, com todos, com os animais também. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas, dessas pequenas minúcias. Os pássaros também precisam do som, eles precisam ouvir o outro. As baleias, elas acabam não conseguindo, no período de... elas vão fazer o filhotinho lá, no período que elas precisam ser fertilizadas, elas não conseguem, porque tem navios enviando sinais de radares, né? O ultrassom lá, e elas acabam não conseguindo ouvir a outra baleia. O macho não consegue ouvir a fêmea, então acaba atrapalhando até a reprodução dos animais que são marinhos. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre a nossa influência aqui na Terra. Ok? E por isso que existem várias leis em vários países. Brasil também tem PSIL, né? Lembra também, gente, que assim, o bebê, ele dentro da barriga, ele está acostumado a um som muito alto que é do coração da mãe e dos órgãos internos. Porém, numa frequência baixa. Ele é um som, uma frequência baixa, intensidade baixa, porém ele está acostumado. É uma barulheira do caramba, mas ele está acostumado com aquele som. Quando você tira o bebê, eu vou falar do meu mais novo. Quando chegou o Natal, Ano Novo, ele estava com 1 mês, 2 meses. Pensa, ele estava num ambiente, para falar a verdade, confortável, onde não estava ouvindo som muito forte, numa intensidade muito grande. Chegou final de ano. Os fogos de artifícios deixaram meu filho enlouquecido. Ele chorava que ele não conseguia parar de chorar. Mas por quê? Ele não está habituado a esse barulho. Eu na minha idade, eu já estou acostumada. Mesmo assim, eu odeio barulho de fogos de artifício. Odeio. Chega final de ano, eu não saio de casa, porque eu morro de medo de jogarem uma bombinha em mim. Então, assim, esse barulho, por mais que a gente ache que realmente eu estou acostumada, você está acostumada em partes. Porque se tivesse acostumado, quando soltasse uma bombinha, você não assustava. Você já estaria habituado com esse som, né? Então, existem algumas coisas que a gente faz, que a gente não presta atenção, e que hoje estão regulamentando. Tanto na questão barulho para os animais, para as crianças. Pode falar o que vocês quiserem. Falar assim, mas que frescura, geração Nutella. Realmente, os cachorros, né, em 1945, foram usados na guerra. Em todas as guerras foram usados o cachorro e ele estava lá. Mas para que eu vou ficar fazendo isso, sabendo que não tem a necessidade, vou ficar jogando bombinha perto de um cachorro? Porque em 1945 jogavam bomba perto de um cachorro e ele aguentava. Ele não aguentava, ele assustava também, né? As pessoas têm que parar com isso. É barulhento, sim. Incomoda, sim. Animais, crianças e idosos. É legal? É lindo de ver. Eu acho lindo os fogos. Mas se tem como fazer com menos barulho, por que eu vou fazer aquele negócio de fazer sacode tudo, né? Ou se não pegar aquela bombinha, batom, que não brilha, não faz nada, só faz barulho e fica jogando, né? Então, existe regulamentação. Hoje em dia, vocês podem perceber que quando vai fazer queima de fogos, eles têm até uma tabelinha lá de decibéis, que tem o máximo. Teve uma cidade lá em Santa Catarina, se eu não estou enganada, que foi a primeira cidade a não usar fogos de artifício que faziam barulho. Nossa, foi aquele, nossa, que frescura. Perfeito. Perfeito. Tá? Alguma coisa, gente, antes de eu continuar? Tranquilo? Não, professora, então tranquilo. Vamos para as considerações finais e já vamos conversar. Que vem o segundo momento, tá? Considerações finais é só uma única coisa, que as aulas. O formulário referente a essa aula vai estar disponível a partir do dia 28/9, ok? E agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Vamos lá para as regras, tá? Os bonitos agora... meu cabelo tá legal. Vão se juntar. Eu não vou olhar, pode conversar no grupo de vocês, que eu nem vou mexer aqui no WhatsApp. Só preciso saber se a Carlinha tá. A Carla chegou? Cadê a Carlinha? Vocês vão discutir entre vocês nos grupos quem vai ser o representante da turma. Só vai poder abrir a boca o representante da turma.
Não pode abrir a boca os outros. Ah, mas ele falou errado. Problema. Vocês vão discutir em 1 minuto a resposta para depois o representante falar, tá? E aí vocês vão me falar quem são os representantes de turma. Vai ter que ter alguém para marcar os pontos, tá? Já tá todo mundo já ok? Ganha quem, gente? Aquele que tiver maior número de pontos no final. Já estão conversando nos grupos. Eu preciso saber... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Para a apresentação. Eu tô com uma mania horrorosa. Eu tinha mania de bater na lousa, né? Agora eu tô com mania de coçar o nariz. É impressionante. Eu transfiro um vício do segundo A. Gente, eu tô aqui. Eu caí. Tá aqui, tá aqui. Ai, que susto. Quem vai ser representante do segundo A? Eu, Patrick, professora. Quem vai ser representante do segundo B? Daniel. Quem vai ser o representante... Cadê, infeliz? Funciona. Quem vai ser o representante do segundo C? Segundo C... Vai dar WO, segundo C? Eu vou escolher, hein? Ah, tô escolhendo ainda. Oh, Jesus! Vamos lá, segundo C? Já escolheram? Segundo C. Segundo C. Nossa, essa capa ficou ótima. Show do Inácio. Muito bom. Ah, profícia, cara. Profícia. Você vai dar uma de Silvio Santos, é isso mesmo? Com certeza. Photoshop Vai demais. mandar o... Nossa, aquele ela segundo não, zero não, ali não, tá não. demais. Aquele segundo zero. Eu peguei. Peguei na internet. Vamos lá, galerinha. Mas o show do Inácio não fui eu. Quem é o segundo seu representante? Jesus, gente. A Ana falou no chat que eles estão escolhendo. Ah, ainda? Está escolhendo ainda? Tá escolhendo. Então vamos lá. Começa por quem? Segundo A ou segundo B? Segundo A. Quem quer ser o primeiro? Segundo A, Professora. tem certeza? Oi. Eu vou ser do segundo C. Ana? Stephanie. Stephanie, ok. Então vamos lá. Equipe 1, equipe 2, equipe 3. A equipe 1 vai ser quem? Segundo A, segundo B ou segundo C? Quem quer começar? Professora, melhor fazer na sequência mesmo. Segundo A, né? Então vamos fazer na sequência. Segundo B primeiro. Regra. Que sequência é essa? Que sequência é essa, professora? A minha. A minha. Tânia. Isso aí, professora. Não, doutora. Vamos lá, as regras. Será dividido por equipe. Já foi dividido por equipes, né? Segundo A, segundo B, segundo C. A equipe selecionou o representante, ok? É, né? Fazer o quê? Cada equipe tem direito de se responder 5 perguntas. Só poderá falar o representante de equipe. Tem 1 minuto, vou até usar o cronômetro aqui. Cronômetro. Só tem 1 minuto para poder falar, ok? O tempo é esse. Errou, errou. Não errou. Sorte. Aqui o cronômetro. Cada pergunta tem o seu valor. Ganha a equipe que conseguir mais pontos. O total são 200 pontos. Pode começar? Preparado, segundo B? Professora, Não, mas tudo bem. Mas como que vai Professora? funcionar? É sobre o quê? É, sim, é sobre física, mas... Tem que ver quem vai anotar, né? Fiquem quietos o restante. É Só um falo leilão? Como é que vai agora. funcionar, professora? É um quiz? Calma. É o show do milhão. Vocês nunca assistiram o show do milhão? Então, vamos lá? Vamos jogar. Vai, feliz. Vamos. Valendo 40 pontos soltinho. Como é realizada a medida de uma temperatura?
Não responde ainda, tá? A medida da temperatura é feita por meio de escala métrica, se utilizando de termômetro? A medida da temperatura é feita por meio de escala termométrica, se utilizando de um termômetro? A medida da temperatura é feita por meio de escala termométrica, se utilizando de um oxímetro? A medida de uma temperatura é feita por meio de escala métrica, se utilizando oxímetro? Vamos lá, valendo 1 minuto. 1 minuto, vamos lá, Soltinho. É a 1? É Eu a acho que é a 2? 2. É a 3? Valendo 40 pontos, tem certeza sobre isso? Tem certeza? É, tenho. Você ainda tem mais 40 segundos. Ah, É então isso? deixa eu pensar aqui. Tá rolando o tempo. Vamos lá, 30 segundinhos. Cadê? É isso, Soltinho? É isso mesmo. Acertou! Então você ganhou 40 pontos. A partir de agora, existem duas vertentes. Se você errar, você fica com 20 pontos. Se você parar, você fica com seus 40 pontos. Se você acertar, você vai para 80 pontos. Ah, Ok? interessante. Aham. Uma panela com água é aquecida a 56 graus Celsius. Passa para 131 graus Celsius. Qual a variação de temperatura sofrida pela panela com água em graus? 1, 187 graus Celsius. 2, 75 Fahrenheit. É a 4. Calma, menino. 3, 85 Kelvin ou 4, 75 Celsius. Quem é? Você para É ou a você 4. responde? Eu respondo e é a 4. Era 4? Acertou! Valendo 120 Ação e reação. pontos. Misericórdia. Qual é a Nossa, terceira levou lei? sem graça, né? Eles não sabem nem brincar. Nossa, eu não quero nem participar mais. Qual é a terceira lei de Newton? Valendo 120 pontos. Soltinho, qual que é? A 2. A frequência de uma onda, valendo 160 pontos. São ondas mecânicas que vibram em frequência de 20 a 2.000 Hz. São características que, pela composição de frequência que constitui a onda sonora emitida pelo instrumento. É a quantidade de energia que as ondas sonoras transferem através de uma área durante o intervalo de tempo de 1 segundo. É um número de oscilações de onda por um certo período de tempo, valendo 160 pontos. E, peraí, deixa eu colocar o tempo, valendo em 1 minuto. Contando. Quer parar? Você vai arriscar? Nossa, essa é difícil, hein, professora? 1 minuto. Upa, é. Vamos lá, segundo B. O segundo B já está com 120 4. pontos. A 4? Tem certeza sobre isso? Tenho certeza. Absoluta? Pode Absoluta. pá? Beleza, pode pá. Lembrando que se você errar, vai ficar com 60 pontos. Se você parar, 120. E se você acertar, você passa para o próximo nível. O último, em 15 segundos. É isso mesmo, Soltinho? Deixa eu confirmar aqui. Olha, É isso mesmo, já foi, não tem mais tempo. já foi? Já foi? Cadê? Acertou! Valendo 200 pontos. Um esquiador saiu de seu repouso e se encontra-se em baixa velocidade. O que ele precisa fazer para sua energia cinética aumentar? Inclinar seu corpo para frente e usar os seus bastões de esqui como alavanca, empurrando o corpo para frente? Somente inclinar o seu corpo para frente e aguardar seu corpo pegue velocidade por causa da inclinação da montanha? Com o corpo ereto, friccionado seus esquis no gelo de forma contínua? Friccionar os esquis. Friccionar os esquis para frente e para trás com o corpo totalmente ereto e sem uso de bastões. Vamos lá. 1 minuto. Vamos lá, Soltinho. Você que sabe. Se você errar, 80 pontos. Se você parar, 160.
Se você acertar, vai pro último nível, ganha tudo. E aí? 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 Soltinho, você tá aí? Galera, vocês estão aí? Eu tô falando sozinha? Com quantos segundos, professora? Você tem 30 segundos agora. 2, Vamos professora. lá. A2, tem certeza? Você tem 20 segundos. E... Errou! Errou, né? Era 1, professora? Nossa, até Qual que era, enfim, professor? hein? Nossa, Não, meu era Deus. 1, certeza. Era Eu já tava professora. até falando no grupo pra gente dar WO. Ave Maria. Ficou com 80 pontos, né? 80 pontos. Errou. Soltinho muito triste. Vamos lá, Professora, próxima equipe. essa era 1? Depois eu vejo. Eu esqueci de colocar a resposta certa. Tá? Ah, beleza. Vamos, próxima equipe. Abre próxima equipe, próxima equipe, próxima equipe. Vamos, filhão. Vamos, computador. A próxima equipe, com certeza, seguindo a minha sequência. Vamos, infeliz. Infeliz morreu. Aqui, equipe 2. Equipe 2, quem eu quero? Quem eu quero? Vamos ver. Segundo B, segundo A ou segundo C? Quem quer agora? Sabe o que o Rodrigo falou? Falta o segundo A e falta o segundo C. Segundo A. Se prepara, segundo A. Quem é o representante do segundo A? Rodrigão? Patrick. Patrick. Lembrando que tem 1 minutinho. Valendo 40 pontos, Patrick. A transferência de calor de uma panela para a água dentro dela ocorre por condução, empuxo, convecção ou irradiação? Valendo 1 minuto. Cadê o Patrick? Cadê o Patrick? Olha que o segundo B tá com 80 pontos. E não esquenta a cabeça não, segundo B. Vocês podem ganhar os 200 pontos no final. Tem a refrescagem. 20 segundos, bora! Eu vou diminuir esse tempo, vou colocar 30 segundos. Última opção, professora. Irradiação. Irradiação? Você tem certeza disso? Toda a certeza do mundo. Absoluta? Sim, senhora. Perdeu! Errou! Ganhou meus 40. Ixi, professora. Não, tá bom, calma. É que é a primeira do dia, né? É a primeira do dia. Calma. Vamos lá, vocês vão ter refrescagem, gente? Não vai não, infeliz. Equipe 3. Bora lá, segundo C. Quem é o representante do segundo C? Quem é? Eu. Vamos lá, Stephanie, preparada? Não. Por enquanto, o segundo B está na frente, hein? Esse planeta é considerado o menor do nosso sistema solar. E o segundo mais quente. Esse planeta é, valendo 1 minuto, Mercúrio, Plutão, Marte ou Urano? Vamos lá, Stephanie. Valendo 40 pontos. Cadê? Segundo B está na frente ainda, hein? Segundo A. Segundo C. Vocês têm 30 segundos. Mercúrio. Acertou! O que é a amplitude da onda? Valendo 80. Nossa, eu não coloquei o link aqui. Valendo 80 pontos. O que é a amplitude de uma onda? É utilizada para medir o nível de intensidade do som no mundo inteiro. A distância entre 2 pontos de uma onda que se apresenta na mesma fase de 2 pulsos sucessivos é a altura da onda e a distância entre o eixo da onda até a crista. É o número de oscilações da onda por um certo período de tempo. Valendo 1 minuto. Upa, 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 upa,
upa. Se parar agora, vai ficar com 40 pontos. 3. Ui! Acertou! Opa, eita, segundo A. Que dó, né? Difícil. Um barco navegando no mar está sujeito a quais forças? Valendo quanto agora, gente? 120 pontos. Não, 120 pontos. Peso, empuxo e força de arrasto. Resistência à gravidade e força gravitacional. Atrito, peso e força de arrasto. Gravidade, peso e atrito. 1 minuto. E aí? O que é? Fala. 10 segundos. 13 segundos. 4. 4. Errou! Ficou com 40 pontos? Foi, né? E aí, galerinha? O que aconteceu agora? Todo mundo errou, vocês são muito ruins em física, credo? Professora, não tem atrito na água, não é? Não Mas tem é porque a gente acabou de acordar, professora. Calma. É verdade. Concordo. Vocês nem viram o cachorrinho dançando, que raiva. Cadê a segunda fase? Aqui, segunda rodada. É o vale tudo, tá? Tá no slide 28. Ixi, tá vendo? Vocês nem viram o cachorrinho. Não ficou empatado? Ficou 40, 0 e 40. Mas agora vocês vão ter a repescagem. Oi? 80, 2B tá com 80. 80. Mas tem a repescagem, vocês podem ganhar os 200. Agora não atendo ninguém, gente. Quem é? É, só que o negócio é que nós podemos ganhar, nós podemos perder tudo também. Pode perder tudo, é valendo o valor total. Agora, Vitão chegou atrasado. Valendo tudo. Não tem esse negócio, gente. Ô, professora, Converse. mas como Oi. que minha equipe vai pontuar se a gente tá com 0? Vocês não têm o que fazer. Ai, meu Deus, gente. Vocês Pelo não menos têm vocês o não que têm que fazer. perder, velho. A Vocês gente não- Esculachou a gente, segundo é esculachado. Não, mas tá firmeza. Vocês só têm a ganhar, vocês não têm nada a perder. Isso é bom. Vocês só têm a ganhar. Em compensação, o segundo B tem 80 pontos. Equipe 3. O segundo B tem 80 pontos. O segundo C tem 40 pontos. Menos 40. 40. Não, o que tá com menos 40 é o 2A, né? Não, 2A tem 0. Nem ganhou, nem perder na primeira. Nossa, que isso? Ai, gente, eu não entendo. Cara, eu tava pensando, vou demorar 1 hora de aula. Na primeira, vocês erraram? Que horror. Professora, que passa o calor de um copo pro outro seria o quê? Oi? O que passa o calor de um copo para o outro, da panela para outro seria o quê? Condução, não era? Era Condução. A condução. O pior é que o Patrick falou, com toda certeza. Irradiação. Com toda certeza. Pra passar confiança, né? Ele tinha toda a certeza que tava errado. Vamos lá, gente, segunda fase. Toda certeza do mundo. Valendo todo o valor. Não vai ficar com nada se perder. Se ganhar, dolão. 200. Mas qual que é a pegada agora? É o complete a frase. Ih, rapaz. Vamos começar. Vamos desistir. E outra, 30 segundos, tá? Já quem tá no tudo ou nada, vai valer 30 segundos. Ah, não, professora, não dá tempo. Não dá. Dá tempo sim, dá tempo. Não dá sim. tempo nem pra conversar com o grupo. Dá tempo. Então, vamos começar por aquele que tem menos ponto. Quem é que tem menos ponto? Segundo A! Começa pelo segundo A. Vamos lá, segundo. Ai, gente. Complete a frase, segundo A. Dei-me e o ponto D. Que levantarei o. 1. Uma lança, alvo, universo. 2. Uma pedra, apoio, universo. 3. Uma alavanca, apoio, mundo. 4. Uma alavanca, sustentação, universo. 30 segundos!
Upa, 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 Eu upa, acho que é a upa, 2. Upa, 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 Eu não sou representante, upa, espera. upa. Então, tem que ser representante. 12 segundos. Ah, então vai a 2. O pessoal da minha sala tá falando 2. A 2. Então a frase é: dê-me um ponto, dê-me uma pedra e um ponto de apoio, que eu levantarei o universo. É isso? Isso, Bate professora. nos Mas tambores. se não for também não tem problema, a gente já tá com 0 mesmo. Você já não tem nada mesmo. Então, errou! Nossa, gente, a gente perdeu o Deus. Foi o Arquimedes. Não, mas aí, tá bom. Agora vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A gente decidiu não ganhar essa, porque a gente ganhou a última. Aí tem que dar oportunidade pro próximo. Só isso. Tá. Entendi. Ah, tá. É, dê-me uma Esse dia não valeu. alavanca. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que levantarei o mundo. Arquimedes. Segundo que tem menos ponto. Vamos lá, segundo C. Nossa, essa é a da apostila, professora. Nossa. Quieto. Os planetas rochosos também são chamados de... São os planetas do sistema TEM, satélites e não contêm anéis. Além da Terra, também são os planetas rochosos Vamos lá, primeira opção. Terráqueos, mais importante, poucos, Eris, Plutão, Makemake, Jovianos, menores, poucos, Mercúrio, Vênus, Plutão, telúricos, mais importantes, muito, Eris, Ceres, Plutão, telúricos, menores, poucos, Mercúrio, Vênus e Marte. Valendo 30 segundos, quem é? Upa, é. Valendo duzentão, hein? E o pessoal mais besta ainda já deu a dica. Né, Soltinho? Você pode perder tudo agora, Soltinho. Eu não dei dica nenhuma. E aí? Eu falei que teve ano passado, né? E aí? 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3 ou 4. Já passou? Professora, Ah, eu acho que é a 4. acertou! Os planetas rochosos também são chamados... Gente, Ô, só professora, por que a resposta estava sublinhada? Não entendi. Também não, depois eu vou ver. Os planetas rochosos também são chamados de telúricos, são os menores planetas do sistema solar. Tem poucos ou nenhum satélites e não contém anéis, além da Terra. Também são planetas rochosos. Gente, não tinha como errar essa. Os únicos planetas rochosos que tinham lá, Mercúrio, Vênus e Marte. Por que vocês demoraram tanto? Mas por que pra gente só cai coisa Por que difícil? a gente demorou tanto? Não, aqui deu falha no microfone, você não tá entendendo. Tá valendo. Vamos lá! Segundo B, tudo ou nada. Segundo C tá ganhando, hein? Todo o corpo continua em uma linha reta, a menos que seja aquele estado por força aplicada sobre ele. Então, seu estado de movimento ou em queda lançado para, seu estado de repouso, de movimento uniforme forçado a mudar, seu estado de calor frio desligado, movimento é proporcional, força motora, força imprimida, valendo... Ó, a galerinha fez em 37 segundos. 2. A 2? Tem certeza, gatinho? Tenho. Tem certeza? Pode? Pode? Ganhou! Todo o corpo continua no seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado de força aplicada sobre ele. Primeira lei de Newton. Qual que é a primeira lei de Newton? Inércia. Inércia. Gostaram? Eu não coloquei um finzinho aqui. Quem ganhou, então? Empatou, segundo C e segundo B. Empatou, né? Quem foi que não levou nada? Segundo A. Segundo A. A gente levou experiência. Verdade, olha. Gente, Uma eu vou mandar os experiência PPTs boa, para tá? vocês.
tá? O importante foi participar. Professora, não junta os pontos, não? Acho que não. Valendo. Ganhou 81, 200 em outra. Lógico Eu nem que sou não. dessa sala mesmo. Gente, vocês Você vai ser gostaram? de verdade. Muito top. Ai, cadê o negocinho aqui pra eu poder parar de compartilhar? Tá horrível meu computador, tá cheio. Foi experiência, gente. Vocês perceberam que teve pergunta do primeiro e do Ó, segundo professora, ano. mandaram ali, ó, os dados no chat ali, ó. Maria Luísa mandou que o segundo B ficou com 160, o segundo A participou e o segundo... Não perde. É 200 o segundo A, 200 o segundo C e 0. Vocês apostaram? Falou que ia arrastar e arrastou o segundo A. O segundo A participou. Não, o segundo A ficou O pessoal arrastando fica feliz quando ganha da gente, né? Nossa. A gente ganhou um ponto de participação, Todo gente. mundo radiante. Ave Gente, Maria. Ó, na live passada vocês ficaram arrastando Calma, também. gente, calma. Oxi, calmou, né? Bom. Champions não. O legal... o legal é o seguinte. Vocês gostaram. Eu vou dar uma aprofundada nisso, tipo, perdeu na primeira. A gente dá uma refrescagem para tentar continuar, né? Lembrando que foi uma brincadeira. Qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é que vocês brinquem, que vocês participem, que vocês interajam. Então, assim, foi muito legal. Eu queria ter tido tempo para poder colocar mais perguntas, ou se não a gente conseguir... sei lá, colocar uma segunda chance, alguma coisa assim, tá? Mas isso a gente vai adaptando com o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns a todos os segundos, foi maravilhoso. Quem não colocou o nome no chat, coloca. E tem um liquidificador ligado. Vou interromper a chamada. Ó, a gravação. sério. Gente, foi muito legal, parabéns.